Olá, turma. Boa noite aí. E aí, professor, boa noite. Tudo certinho aí com todo mundo? Tem só uns 5 aí, faltando um monte ainda. Ah, depois aparece, né? Bom, Ô, professor, só uma dúvida ligeirinho. diga. O exercício que tu vai liberar para nós entregar lá, que tu vai modificar o prazo de entrega, vai ser daí da aula passada ou tu vai explicar agora aí, vai explicar hoje quais são os para nós entregar? Eu vou falar desses exercícios aí. Eu vou falar Ah, então tá deles bom então. tranquilo. Semana passada, deixa eu alterar aqui, botar o rosto, né? Semana passada, eu... Pô, tá bravo aqui, não. Semana passada a gente teve aquela parte de reservatórios, aí era o exercício que era para entregar hoje. Só que um bocado de gente não tinha conseguido acabar o outro exercício lá, referente àquela parte que eu passei das cidades, né? O objetivo, na real, de vocês ali era calcular tudo, assim. Eu não ligaria nem se vocês entregassem até o último dia do grau A, né? Se conseguisse fazer. Mas alguns colegas acharam muito difícil o exercício na questão de ter que fazer todo ele em Excel, né? Então, às vezes, alguns não têm muita familiaridade com Excel e está tendo algumas dificuldades. E aí eu falei, né? Quando vocês tiverem dúvidas, vocês publicam lá no grupo do saneamento e eu vou tentando orientar de como fazer, porque na real não é difícil aquele exercício. Na real, se organizar certinho as colunas, colocar cada equacionamento que usa para o dimensionamento em cada uma das colunas, no fim vocês vão ter um determinado resultado. Se algum dos colegas de vocês não estiver conseguindo entrar, vocês me avisam aí para eu conseguir inserir eles aqui. Se eles vierem a entrar aí e alguém reclamar no grupo, né? Alguém falar alguma coisa no grupo. Bom, então é isso. Teve as dificuldades, muitos, né? Que eu tive um bocado de reclamação esses dias todos aí. Tentei ajudar alguns que solicitaram. Quem não solicitou também não tem como saber, né? Quais são as dificuldades que estão tendo em fazer o exercício. Mas é uma situação que eu tentei colocar o mais prático possível. É o que vocês vão encontrar quando vocês forem trabalhar na empresa de saneamento, por acaso, né? É porque eu estava passando muito exercício mais ou menos pronto, todos os dados inseridos. Só que esses dias estava com a colega de vocês em um TCC, então vocês vão ter que fazer vocês. E teve essa dificuldade. Vamos dizer que a pessoa não conseguia obter os dados, entende? Então, isso vai muito por uma falha minha como professor, né? De, às vezes, não fazer vocês buscarem os dados onde vocês vão ter que buscar. Porque quando vocês estiverem efetivamente trabalhando e na área do saneamento, todo dado que a gente for utilizar para projeto, ele não vai vir pronto, né? Você não vai ter assim, ó, tá aqui o coeficiente do que você vai utilizar no cimento ali, atividade do terreno. Não, tudo isso vocês vão ter que obter. Você vai ter que ir lá pegar, vou fazer um canal. Qual a cota que esse canal sai, de onde ele vem e para onde ele vai? Se está nessas cotas aqui, ele vai assumir tal declividade. Aí vocês vão ter que verificar essa declividade, a velocidade da água que eu vou transportar vai ficar muito alta, muito baixa, o que é que eu faço para resolver? Então, quando eu passei o exercício, né, eu exagerei um pouco porque eu botei todas as capitais do país, né? Então aí eu puxei muito e não está sendo complicado só para vocês não, porque para mim também de ter que estar orientando isso, né? Recebendo muita reclamação quanto aos exercícios aí, porque realmente pegou um bocado de gente. E quando pega um bocado de gente, queira ou não queira, é de certa forma culpa minha, né? Eu assumo que quando muita gente fazer, aí é mais os alunos, né? Um erro meu, tanto na cobrança, né? Quanto Boa noite, pessoal. Opa, boa noite. Tanto na cobrança que eu tive, quanto na explicação, que de algum modo ficou um pouco solta, porque muita gente não está conseguindo resolver aquele exercício, né? Aí, teve... Professor, Diga. a data para entrega desse exercício, então, é até o final do grau A, é isso? Entenda, pessoal.
a ideia não é prejudicar ninguém e a ideia também não é que vocês só façam algo pela nota que aquilo vai trazer para vocês, sabe? A ideia principal é que vocês compreendam o que está sendo feito. Então, o meu objetivo geral, na real, é só o aprendizado de vocês. A nota é mais algo que é utilizado para quantificar, né? Mensurar o quanto vocês captaram ou não. Essa metodologia à distância está um pouco difícil aí, inclusive para mim de estar formando isso, né? E conseguir alcançar vocês de algum jeito. Aí o jeito que eu tinha conseguido, que eu tentei bolar, só que parece que não funcionou muito bem, né? Foi fazer algo mais difícil, mais puxado para vocês, né? E aí, só que eu sei que ficou um pouco complicado, então vocês façam o que vocês conseguirem, o que não conseguir, pede ajuda no grupo, que eu sempre fico disponível para responder, né? Nunca tive nenhum tipo de, como é que eu vou dizer, de restrição com isso. Então, sempre que alguém tem uma dúvida, não estou conseguindo fazer. Não está conseguindo fazer, bota a foto lá. Aí eu digo, isso aqui pode estar melhorando. E vai conseguir responder. Quem não conseguir fazer de jeito nenhum, não mexe no Excel de jeito nenhum, pode pedir a um colega, colega, e aí, deixa eu ver o seu. Só que eu, num caso, se eu fosse a pessoa, né, eu tentaria replicar as fórmulas. Tentaria nem copiar, né? Escrever mesmo, porque à medida que vocês estão vendo o que a pessoa fez, ou replicar, você consegue, isso aqui funciona mais ou menos assim, né? Tal coisa vai estar funcionando de determinada forma. Então, a ideia era um pouco essa. À medida que vocês estiverem aí, vocês vão falando as insatisfações de vocês. Quem quiser falar algo, fique à vontade. Não tem nenhum tipo de recriminação, né? Então, só vocês falarem, isso aqui que tá horrível, né? Não tá dando jeito aí. E a gente vai tentando ajeitar. A ideia básica aqui é porque a matéria é muito curta e o conteúdo é muito extenso. Então, tem gente na turma que não pegou hidráulica 1 nem hidráulica 2. Então, isso às vezes também é um fator que dificulta para mim, assim. Então, essas pessoas que hidráulica 1 e hidráulica 2, ou tem algum colega que tenha mais proximidade, né? Ou que fale comigo diretamente e porque do equacionamento vai ser tranquila. É mais para quem quiser mexer no Excel, vai conseguir aplicar facilmente com as fórmulas que eu dei lá, né? Para resolver a questão. Então, é basicamente essas coisas, né, que eu queria falar no início da aula. Então, tá aberto aí quem quiser falar algo, dar alguma sugestão, né, ou tem alguma queixa. Então, tá aberto o espaço aí. Se alguém quiser falar algo, fica à vontade. Alguém aí quer dar sinal de vida? Se não, eu vou ter que continuar para a aula. Professor, só uma pergunta. Digo. Ali a vazão que a gente vai aplicar 1/3 é a vazão que a gente calculou ali das capitais, ali do aritmético? Isso, você escolhe o aritmético ou da curva logística. O que é que acontece ali? São métodos para estimativa de população. O da curva logística, em tese, ele é um pouco melhor do que os outros dois, porque ele leva em consideração 3 censos demográficos, né? Então, ele dá uma ideia melhor da população que a gente tem futura. Só que quando vocês forem aplicar lá o método, ele tem uma restrição de P0 vezes P2 tem que ser menor do que P1 ao quadrado. E para algumas cidades, isso não vai acontecer. Então, quando isso não acontece, aquele método não pode ser utilizado, entende? O método aritmético ele vai funcionar para todos. Então, se quiser fazer só para a população aritmético, ótimo. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que quem vai escolher isso são vocês, entende? Quem vai escolher o método são vocês como projetistas. E aí vocês devem escolher o melhor método possível. Tem um método do IBGE, né? Então, se você quiser fazer, quero fazer algo mais bem feito ainda, quero elaborar algo aqui no TCC, por exemplo, vou considerar o que tem de melhor, eu vou lá e, qual é o método que o IBGE usa? Vou usar o método do IBGE. Então, a gente não viu ainda um pouco da questão da população flutuante. Então, imagine, eu não sei se vocês já foram em região de praia, né? Vocês já viram lá que em praia tem muita gente que tem casa de veraneio. Aí, vamos dizer, o Rosa, sei lá, Torres, alguma praia perto. Em algum momento, num verão, ela aumenta de 10 mil pessoas e vai para 100 mil pessoas, entende? Então, vocês têm esse acréscimo de 90 mil pessoas aí.
e seu sistema de abastecimento às vezes não dá conta. Por quê? Porque não foi considerada essa população que vem a consumir aquela água. Então, tem métodos também para a gente computar essa população flutuante, entre outras coisas, mas ao longo do tempo, isso aí, quando vocês pegarem essas situações, vai ter que pesquisar. Isso aí vocês poderem ver pelo número de hotéis que tem na cidade, o número de quartos disponíveis, o número de casas de veraneio, fazer uma multiplicação com o número de pessoas que tem por residência e obtém mais ou menos uma população flutuante para determinadas épocas. Isso, o que eu queria que vocês percebessem quando faz isso, né, é porque muita gente ficou na agonia, eu tenho que fazer para tudo, não tenho que fazer para tudo. Só precisava usar uma população, e a população era para ficar a critério de vocês escolherem. Eu quero fazer através do método aritmético. Eu achei que ele estimou melhor minha população. Ou é o mais simples, eu tenho todos os dados ali, vai dar tudo certo. Então, eu não ia avaliar isso. O importante mesmo era vocês calcularem cada uma das populações, né, para saber que tem diferentes formas de você obter a população de projeto e depois saber escolher uma delas. E o exercício eu dividi em 3 sistemas. Eu dividi um sistema, um canal por gravidade. Então, vamos supor que você tem uma captação num ponto alto e você tem o ponto da estação de tratamento nesse ponto baixo. Eu consigo levar por gravidade aqui nesse período. Então, eu quis que vocês testassem essa forma da água chegar da onde você vai captar até onde você tem que tratar ela, por gravidade. Então, isso era o exercício do canal. A outra era um sistema parecido com esse, mas em conduto forçado. Então, iam ter tubulações. Essas tubulações são as adutoras que a gente fala, né? Como ela ia estar sob pressão, então vocês iam ter condutos forçados aí. E vocês teriam que usar basicamente aquelas equações básicas que a gente já utilizou na hidráulica 1, na hidráulica 2, mas para quem não pegou, podia usar Haas-Williams, bem simplesinha. E no fim, vocês aplicavam a equação de Haas-Williams para obter as características do sistema de vocês. E por fim, tinha uma estação elevatória. Eu queria ver mais ou menos com vocês, né, para elevar a água, a energia que vocês teriam que fornecer ao sistema, a potência da bomba que vocês teriam que fornecer. Só que, claro, as cidades eram gigantescas, né? Esse aí que foi um pouco minha falha, assim, mas porque eu peguei todas as capitais do país. Então, realmente não é algo tão fácil assim. Mas, no fim, né, o Volpato fez algo interessante, assim, que ele dizia o número de tubulações, eu não sei se era automático que ele conseguia dizer. Tu tá ouvindo aí, Volpato? Estou ouvindo. O teu era automático o número de tubulações que tu fazia? Não, então, assim, ó, o que aconteceu, tá? Aqueles diâmetros que tu forneceste ali, eu vi que para algumas cidades dariam 200 e poucos tubos aquele ali. Tá? Então, o que eu fiz? Eu entrei lá em alguns fornecedores de tubos, né, de dutos, aqueles lá, tá, com a mesma especificação, e vi que tinha até diâmetro de 1000 milímetros, certo? Isso, de 1 metro. O que eu fiz? Eu peguei aquelas vazões máximas que se fornecessem lá na tabela, certo? E eu fiz uma curva. Fiz um ajuste de curva, né? E fiz uma projeção para aqueles diâmetros que eu estava colocando a mais. Eu fiz uma extrapolação. Como é que eu fiz isso? Eu fui lá no Excel, montei o gráfico com os dados que tu tinha, né? E ali eu vi qual é que era a equação que dava. Em função da equação, eu botava o diâmetro e eu fazia a previsão da vazão máxima daqueles tubos que eu tinha, tá? Ou seja, era uma curva bem definida ali, né? Era uma curva bem definida, tá? Era uma equação. Então, perfeito. O que eu vi? Quando eu vi que estava dando muitos diâmetros daqueles que tu fornecesse, eu comecei a apelar para diâmetros maiores, para reduzir a quantidades. Né? Beleza. Só que o que eu vi ali? Eu vi que à medida que eu ia trabalhando, tá? O que estava realmente definindo a quantidade e os diâmetros dos tubos era a velocidade econômica, né? Naquela faixa que fica de 0,6 até 3,5, 4, né? 4. Então, ali, muitas vezes, tá? Eu fiz um C ali, eu fiz um condicional que, se ficasse fora dessa faixa, era redimensionar. Então, aí eu reduzia o diâmetro para
a velocidade ficar dentro ou aumentava, sei lá. Então, assim, ó, não foi automático, meio que eu tive que comparar com as condicionais se passava pela velocidade econômica, né? E se as coisas que falações também verificavam. Tranquilo. Bom, Quase o que Volpato fez... O que Volpato fez... Como é? Repita. Repete aí. É quase um TCC. É quase um TCC aí, não tem. Eu não vou dizer para vocês o que o Volpato fez foi muito bom. Teve coisa que ele fez mais do que eu realmente faria. Ficou muito bom mesmo que ele fez. É claro que eu ainda não parei para conferir todos, né? Mas à medida que ele ia me pedindo lá, eu dizendo, ó, tal coisa mais ou menos assim, e ele buscou outras fórmulas de fazer. Ele buscou outras fórmulas para aplicar o F da equação universal lá que a gente usa para cálculo de perda de carga. Mas quando vocês pararem para ver, vocês só tinham que fazer uma linha. É coisa bem rápida. O resto ela se replica para todas as outras capitais. Por isso que eu não achei que teria muito problema, né? Eu falei, vou fazer algo um pouco mais puxado, mas talvez eles consigam entender a ideia. Só que eu sei que ficou muito exigente, né? Eu compreendo perfeitamente isso. E à medida que vocês forem me enviando, eu vou ter que considerar, né? Eu sempre considerei o que vocês fizeram. Se eu ver que realmente foi exagerado demais, eu vou considerar a minha falha em exigir demais, né? Eu fiz um pouco diferente, professor. Mas isso aí diga. Eu peguei e usei uma fórmula ali que eu achei na internet ali, que eu não lembro agora quem inventou essa fórmula ali. Que era... Não, era assim, era para descobrir, por exemplo, tem uma vazão, né, tem um diâmetro, daí a pessoa usa uma fórmula que daí tu descobre os valores aproximados da velocidade máxima. E ele batia muito próximo dos diâmetros que o senhor deu ali, a vazão máxima. Daí sim. Eu usei com os diâmetros maiores, daí ele deu valores um pouco diferentes. Não sei se chegou a dar uma olhada na minha tabela. Em redes a gente vai ver algumas coisas. É porque eu estou tirando dúvida de um bocado de gente, com os TCCs para analisar e um bocado de trabalho para fazer. Então, eu olho sempre que possível, né? E o que tiver correto eu vou deixando, mas a ideia no final é passar para vocês o que pode ter de erro em cada uma das planilhas que vocês me enviarem. Eu vou avaliar elas e identificar isso para mandar, né? Em algum momento eu devo mandar até o final da disciplina, e é isso que os colegas que acharem por bem compartilhar entre todos, né? Para cada um ver o que cada um fez. Ótimo, quem não quiser também fica à vontade, eu só mando para a própria pessoa, né? Eu só não consegui dimensionar a bomba ali porque eu achei a energia muito alta ali, daí eu fui procurar, não achei nada uma bomba assim que atingisse, né? Sim. Isso é outra coisa que é para ser visto também. Vamos dizer, quando vocês não tiverem uma bomba com a potência, às vezes você vai ter que a fabricante ela fabricar uma bomba com aquela potência. Mas aí tem outra coisa também, né? Vocês ali, é muita água chegando no lugar só, pessoal. O que eu queria que vocês vissem ali é porque São Paulo, por exemplo, ela não vai ser abastecida por um único lugar. Ela vai ser abastecida por 30 lugares, entende? Então, imagine que são 30 tubulações chegando naquele lugar lá para abastecer. E eu concentrei isso tudo em 3. Então, realmente fica muito assim. Mas quando eu coloquei lá aquelas tabelas com as vazões, era basicamente vocês calcularem para uma delas apenas e verificar a quantidade de tubulações que seriam necessárias para levar, né, essa quantidade máxima que tinha. Então, porque eu tive que padronizar uma vazão e um diâmetro para orientar vocês. Porque senão, vocês teriam que calcular o diâmetro, procurar um diâmetro, verificar outras coisas, ia ficar mais difícil. Aí eu tentei colocar uma vazão máxima lá, né, de projeto para orientar vocês. Mas é isso, eu vou continuar com a aula, porque a gente tem algumas coisas para fazer aqui, viu? E depois a gente vê. Boa noite. Boa, diga. Só quando o colega estava falando ali a respeito da bomba, aquela tabela era para fazer, era até não era até aquela parte da vazão ali que era para equiparar as duas, era para baixar o EPANET, o EPANET não era para hoje, né? Não, o EPANET é para a aula que a gente vai ver mais à frente. É mais para vocês, a gente dimensiona de redes em hidráulica 2, a gente vai ver aqui no EPANET. Eu passei para vocês lá o Excel, né?
com o dimensionamento. É até as mesmas questões que a gente viu em hidráulica 2, mas para vocês compararem com os dados do EPANET e verificarem que dá a mesma coisa, só que vocês perdendo muito menos tempo, né? Aí a ideia era perceber um pouco isso, mas à medida que a gente for indo aqui, a gente para ser a aula de hoje ainda, essa parte do EPANET. Só vou acabar essa de reservatórios aqui e deu, né? Tem essa... Não aparecia nada da bomba naquela última ali, né? Não. Bomba. A bomba eu só coloquei naqueles exercícios anteriores mesmo, que era para 1/3 da vazão que tem na captação, né? Então, você escolheu o método aritmético, o método aritmético você calculou aquela vazão na captação, deu 1.000 litros por segundo, sei lá, não, deixa eu botar 900 litros por segundo. Então, era para você dimensionar o canal para 300 litros por segundo, o por gravidade para 300 litros por segundo e o outro de elevatória da bomba com 300 litros por segundo. A ideia era essa, calcular para por essas 3 formas, né? Aquela vazão na captação, eu só dividi por 3, pessoal, para que vocês conseguissem ter 3 métodos para calcular, né? Isso não é um padrão, não, que fique bem claro. Aquilo é uma forma que eu adotei para que vocês conseguissem treinar 3 formas de transporte de água diferentes. A ideia do exercício era essa, verificar como transportar água por 3 métodos, 3 formas, por gravidade com conduto forçado e elevando a água com bombeamento. Então, quando vocês pegarem a ideia, assim, na real era para ficar bem interessante. Eu acho que o Volpato gostou quando ele acabou, né? Eu não sei, né, Volpato? Quando ele acabou lá, ele deve ter ficado muito feliz, assim, o exercício. Mas foi exatamente... Muito. Até tomei um barril de chope, quase. Eu fiz tudo manual, aquela parte ali, né, professor? Depois daí você viu ali, não consegui baixar o fogo daquele. Aí eu coloquei do lado ali, do 1/3 ali, e fui ajustando ali a largura e a altura, né? De acordo até chegar bem próximo. Mas tu viu que era bem simples, né? Depois tu só alterava a base e a altura e ele ajustava até o valor que queria. O negócio é que o Volpato ele recebe um pouco de programação, então facilita. Para quem não sabe isso muito ainda, eu sei que é um pouco mais penoso, assim, mas entenda a disciplina como despertar, né? É mais o despertar para vocês, para que algo... Não, nesse sentido aí está ajudando bastante, com certeza. É mais para despertar. Não entenda que eu vou chegar lá e sair cobrando isso para vocês e dar nota ruim porque não entregou muito bem feito ou melhor do que outro. É mais, na real, minha forma de incentivar vocês a pegar algo que talvez ajude vocês no futuro, né? Então, a ideia foi mais nesse sentido, mas eu sei que eu fui mais exigente do que deveria. Beleza, então. Vou continuar aqui com essa parte, que é esse negócio do Zoom aqui. Professor. Bom, a gente tem normas, né, de combate a incêndio. Vocês vão ter lá um determinado volume lá para incêndio e vocês têm esse tempo de duração de combate ao fogo. Então, a gente tem que garantir mais ou menos essa vazão. E nos sistemas, a gente tem que garantir essa vazão de combate a incêndio para que o corpo de bombeiros, em determinada situação lá, ele possa estar agindo. Não tem algo específico ali, mas vocês têm a vazão que vocês devem garantir, 157 litros por segundo e tudo mais. Normalmente, a gente garante isso com os reservatórios. E na última aula eu tentei mostrar como vocês iriam obter o volume útil desse reservatório. O Volpato, eu acho que ele conseguiu acabar hoje também essa do volume, mas na aula passada eu coloquei todos os passos para vocês conseguirem calcular o volume útil de um reservatório. Se seguir tudo aquilo, não era para ter dificuldade com o que foi feito, né? Eu tentei fazer dessa forma para ver se ficava mais claro o que eu estava querendo pedir para vocês. Mas beleza. Bom, a gente vai ter esses volumes aí para ajudar a combater incêndio. Como eu disse, aí vai ser uma questão de decisão de vocês como projetista do que trata esse volume de combate a incêndio. Isso aqui a gente está falando de redes, né? Mas vocês vão ver muito isso aí quando vocês estiverem tratando de sistema de combate a incêndio de um prédio, por exemplo. Quando vocês pegarem instalações hidráulicas sanitárias e prediais, provavelmente vai ter lá o volume de reserva a incêndio. Em cada andar eu tenho que garantir tantos litros
para que tenha um combate a incêndio. A gente tem que ter, vamos dizer, uma reserva de água, né, que nos garanta que isso aconteça. Então, o que ele está dizendo com essa reserva de água, ó, mesmo que meu prédio ele consuma toda a água ali para as pessoas, ainda vai ter que ter em determinado ponto uma determinada quantidade de água que, caso tenha um incêndio nesse período que tiver mais vazio o reservatório, com mais consumo, ele ainda consiga fazer o efetivo combate ao incêndio daquele sistema, né? E aí tem alguns métodos, provavelmente quando vocês pegarem a disciplina lá, vocês vão ver. Tem essa questão aí, sempre que o sistema depender de estações elevatórias, a gente vai ter que manter reservação de emergência no reservatório. Por que ele diz isso, né? Imagine que faltou energia. Se faltou energia lá na captação de água e você está com o reservatório vazio para a rede, né? Ou da ETA para esse reservatório. Se a gente não tiver essa reserva de combate a incêndio naquele reservatório, sua rede fica sem água e o bombeiro não vai conseguir agir no sistema. Então, é importante ter essa reserva aí. E tem lá ela com 25% do nosso sistema. Vou adiantar essa parte aqui para chegar onde eu quero mais ou menos. Bom, sempre seguir as normas técnicas, né? Então, sempre vocês pesquisarem as normas técnicas para qualquer tipo de trabalho. Na nossa do saneamento vão ter diversas. E quando a gente não tiver a curva de consumo, que foi aquele exercício que a gente viu na aula passada, o volume mínimo deve seguir algumas especificações. E a gente vai ver no próximo exercício, a ideia é vocês conseguirem calcular isso aqui, né? Vocês vão ter que ter o volume total de reservação, então ele tem que ser maior que 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo. Então, isso quer dizer o que lá? Um dia distribuído no dia de maior consumo, só nos lembra lá aquele nosso K1, né? Então, tem aquela relação lá com aquele K1. Bom, se ele pede lá 1/3, você já vê que vai ter que dividir, quase que nesse exercício que a gente fez, né? Isso aí acabou sendo a coincidência, mas vocês vão pegar a vazão, dividir por 3 e garantir que a gente reserve, no mínimo, essa quantidade aí de água para ficar como reserva nos nossos reservatórios. Bom, para reservatórios elevados, volume mínimo de 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo. Por quê, né? Vocês vão ter que estar atendendo lá, garantindo a pressão do sistema de vocês, e esses reservatórios aqui que vão estar nos garantindo. Ele tem que ter lá essa quantidade de reserva de água para garantir o funcionamento de todo o sistema. Ah, por que eu não coloco tudo que é água lá direto no reservatório elevado? Questão econômica, né? Imagine que se seu volume 1/3 já vai ser algo gigantesco, imagine completo e você tem que fazer toda uma estrutura. Vocês trabalham mais com isso do que eu, de concreto e tudo mais, com uma altura, às vezes, considerável, e ter que dar conta desse volume de água que vai estar sobre ela, um peso considerável. Então, acaba tendo um custo econômico bastante elevado, e assim a gente restringe isso para algumas características. A gente vai ter lá reservatórios com capacidade máxima de 500 metros cúbicos a 1.000 metros cúbicos. Isso aqui acaba sendo um pouco um padrão, né? Capacidade máxima de 500 metros cúbicos a 1.000 metros cúbicos, esses reservatórios. E aí tem um exercíciozinho que eu coloquei para a gente treinar um pouco essa questão, né? Eu não trouxe ele aqui hoje. Vai acabar a aula ou já acabou aí? Ainda estão conectados aí? Está todo mundo conectado? Sim, faltam 9 minutos. Sim, ainda. faltam 9 minutos. Beleza. Então, eu vou continuar aqui. Bom, a ideia desse exercício aqui, ó, é a gente ter uma zona baixa atendida por esse reservatório enterrado com a população de 30 mil habitantes, né? E a zona alta ser atendida por um reservatório elevado, torre com 12 mil habitantes. Nisso, vocês têm que calcular a primeira coisa aí, a vazão para a parte alta e para a parte baixa da cidade. Então, a vazão da gente lá, para esse caso aí, se vocês lembrarem, é aquele K1 vezes a população, vezes o consumo per capita, né? Eu provavelmente vou dar o consumo per capita mais à frente ali, dividido pelo tempo. É aquela vazão média que a gente tinha lá nos inícios do sistema. É a mesma coisa. Essa daqui, eu não vou fazer que nem a outra, eu vou falar mais ou menos os procedimentos, né?
depois vocês vão ter que testar como fazer. Aí eu até que estava conversando com um colega de vocês que está achando ruim um pouco isso, né? De eu falar para fazer de tal jeito e não escrever, né? Assim, vou fazer como deve ser feito aqui. Aí eu estava nessa teoria de mandar vocês fazerem e depois que vocês me entregarem, eu tentar agilizar para vocês. Então, a ideia aqui é eu falar os procedimentos que vocês vão ter que fazer e aí, quando vocês me retornarem, eu digo mais ou menos o resultado, né? Algo assim. Mas eu já fui alertado sobre isso e nas próximas eu vou tentar passar de outra forma, né? Que ele fique já mais ou menos escrito aí na tela todos os resultados. Bom, depois que a gente obtém essas vazões, vocês vão ter lá o volume de reservação. Então, aquele volume de reservação ao longo de um dia. Vocês vão ter a vazão de vocês em litros por segundo, aquelas vazões médias, e a gente quer o volume, né? Vazão, a gente tem litro por segundo, e volume, a gente tem que em metro cúbico, que é o que a gente tipicamente vai utilizar. Esse volume é o que você vai ter que armazenar para distribuir para a população. Como é que eu transformo uma vazão que é litros por segundo para volume? Se eu quero abastecer ao longo de um dia, quantos segundos tem um dia? 86.400, né? Então, vocês vão pegar essas vazões, multiplicar por 86.400 e dividir por 3, que foi aquele volume de reservação que a gente viu ali no slide anterior. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ter dois volumes. Vocês vão ter o volume para a parte alta e para a parte baixa. Depois, vocês só têm que obter a capacidade desses reservatórios. As capacidades dele nada mais é do que pegar esses volumes que a gente tem. Então, vocês vão ter esse volume aí de 4.200 metros cúbicos. Então, já estou dando meio que a resposta, né? Vai ter um volume total mais ou menos desse. E a gente viu que o armazenamento do reservatório lá, aquele elevado e tudo mais, a gente tem aquele de 500 metros cúbicos, né? Então, vocês podem adotar, eu quero adotar um reservatório de 500 metros cúbicos ou de 1.000 metros cúbicos, sei lá, e a partir dele eu vou obter as características do reservatório que sobra. Então, se eu adotar o reservatório de 500 metros cúbicos, então, quando vocês encontrarem os valores aí, é para obter 4.200 o total, né? Quando diminui 4.200 de 500, vocês vão obter 3.700 metros cúbicos. Esse volume, na real, vocês vão ter que construir um reservatório que ele armazene 3.700 metros cúbicos de água. Então, algo nesse sentido. Depois, vocês vão ter que fazer essa etapas desse reservatório, porque foi o que eu já mencionei para vocês em algum momento. Vou usar mais uma vez, né, o exemplo de combate a incêndio. Quando vocês estiverem fazendo um sistema de combate a incêndio, imagine que eu tenho o meu reservatório aqui, né, e tem aqui a minha bomba succionando água desse ponto. Então, tá a bomba succionando água aqui, beleza. E ela tem que fazer o combate ao incêndio de determinada estrutura. Só que eu coloquei meu reservatório e todo ele está em uma única fase, entende? Toda a água está em um único ponto. Por algum motivo, num dia, eu tenho que fazer manutenção no reservatório, removo a água toda desse reservatório aqui e ele fica vazio. Então, se ele fica vazio, eu estou fazendo a manutenção e justamente nesse dia deu incêndio. No dia que está tudo sobre manutenção e com e sem água nenhuma no sistema, você não vai conseguir combater o incêndio. Então, não consigo, o fogo vai tomar conta de tudo, né? E já era. O que é que vocês têm que fazer, então? Compartimentizar, né? Você vai ter que fazer o reservatório em etapas. Então, eu não vou colocar toda a água, é aquele negócio, né? Não vai apostar todas as fichas numa coisa só, né? Então, você divide, faz compartimentação, para que você, se eu tiver que fazer manutenção em uma, o outro ainda tenha água de modo a garantir o atendimento do sistema. E isso vocês têm que fazer esse atendimento desses 3.700 metros cúbicos. Você, o que é que vai fazer como engenheiro? Você vai ter que verificar qual a área disponível para implantar isso. Então, com base na área disponível, você vai identificar como criar seu reservatório. Eu quero um reservatório circular e que armazene tudo isso, né, de água. Vocês vão criar, o meu volume é o quê? Área da base vezes altura, se for um circular, não é isso? Então, vocês vão fazer um reservatório que ele tenha 3.000 metros cúbicos e você vai ver as dimensões que seu terreno tem, de modo que garanta o atendimento desses 3.700 metros cúbicos ou algo nesse sentido aí. Bom,
Ali, ele dá lá, depois, nesse exercício aí, esses dados aí. Ó. E ele dá essas cotas de zona baixa e zona alta. Não é isso? Quando vocês estiverem tratando esses dados aqui, ó, ele está dizendo um NA máximo e um NA mínimo. Ele está limitando para vocês a altura de água que vai ter no reservatório. Então, pode ser aqui, aqui. Então, quando ele dá cotas, ele está falando de cotas do terreno. Então, imagine a cidade de vocês. Porto Alegre está próximo do nível de mar. Então, vamos supor, a 6 metros do nível do mar está Porto Alegre. E aquela parte das antenas e lá está a 100 metros, né? Então, vamos dizer que aquela parte das antenas está aqui a 100 metros e Porto Alegre está aqui a 6 metros de altura, 6, 8 metros. A cota que ele diz são esses valores, o valor da altitude da gente em relação ao nível do mar. Quando ele estabelece no exercício aí cotas, ele está lhe dizendo o nível no qual o seu reservatório vai estar com água. E isso vai dar a carga hidráulica do seu sistema. Como eu falei para vocês, o volume de um cilindro é o quê? Área da base vezes altura, não é isso? Então, se ele já estabelece ali que o nível máximo é 101, né? E o nível mínimo 97, 101 menos 97, 4 metros. Então, vocês vão ter 4 metros de coluna d'água. Vocês têm que obter as outras variáveis. Se eu usar um diâmetro, você vai ter que obter o diâmetro, né? Para armazenar esse volume que ele tem e com os 4 metros de altura de água. A mesma coisa ali vale para o NA mínimo do sisteminha de vocês, não é isso? Cadê? É basicamente essas características aí. Depois vocês verificam como obter, né? Quem conseguir, ótimo. Quem não conseguir, eu vou explicando como é pelo grupo de WhatsApp. A gente vai trocando informações lá. Mas a ideia era vocês tentarem bolar situações, né? De que forma você dimensionaria o reservatório para conseguir armazenar o volume de água para essa situação aí. Então, eu já falei mais ou menos para vocês o quanto vai precisar no início, né? Depois a gente vai dando uma melhorada lá nas características. Então, vou seguir aqui, cadê? E ele fala aí que o volume de reservação deve ser 1/3 do volume consumido em dia maior consumo. Então, você já vem lá uma determinada característica que vai ter que implantar ao determinar esse volume aí. O sistema é para ser algo nesse sentido aí, ó. Então, ele dá mais ou menos os níveis e tudo mais. E as cotas lá do reservatório de elevação. A gente quer saber quais as dimensões desses reservatórios. Na real, o que ele está querendo saber de vocês é isso. Qual diâmetro vai ter que ter esse reservatório para armazenar a quantidade de água? Se eu já tenho um nível de água que vai ter em cada um, qual o diâmetro? Basicamente isso que eles querem saber. Você só tem que aplicar a relação entre o volume que vai ter no dia, que eu já expliquei como obter, né? E a área vezes a altura, que no caso a altura é dada pela diferença entre os níveis de água que eles propõem aí para o reservatório. Bom, a vazão é obtida pelaquela fórmula ali, que eu já falei com vocês. Quando vocês aplicarem para a zona baixa, vai ser 104,17 litros por segundo e para a zona alta, 41,67 litros por segundo. Depois vocês vão ter o volume de reservação